Mário. Então, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje, nesse formato diferente de conversa, né, que é um videocast. A convite aqui do Pacto Global e também com o apoio da CEMIG. É esse projeto de episódios que chama-se Compliance Influencers. Eu quis trazer justamente grandes nomes aí do mundo corporativo, de compliance, de governança, para a gente ter uma conversa mais humanizada, mais informal, para a gente conhecer quem são as pessoas por trás desses cargos importantíssimos e reconhecidos aqui no mercado. Então, queria agradecer muito por você ter aceitado aqui o nosso convite para esse bate-papo. A gente achou super importante ter você aqui também com a gente, porque tem uma experiência e uma carreira super vasta. A gente vai falar disso na próxima hora também. Então, para comentar aqui, o Mário Spinelli é diretor executivo de governança e conformidade da Petrobras e eu sou a Chantal Castro, gerente da plataforma Ação contra a Corrupção do Pacto Global da ONU, Rede Brasil. Então, Mário, a gente sempre começa nosso bate-papo aqui falando de você, né? De quem você é, de como você pensava na sua carreira quando você era mais novo. Então, com certeza, eu imagino que você não envisionava quando era mais novo. Nossa, vou ser diretor de conformidade de uma empresa, porque acho que esse cargo nem existia. Mas, assim, como que você desenhou aí? O que você, na verdade, gostava quando era mais novo? E o que você acha que tem a ver com o Mário criança, adolescente, com o que você faz hoje? E um pouco de onde você nasceu, como que é a história da sua família, para depois a gente entrar aí nessa longa trajetória profissional. Bom, Chantal, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, te agradeço ao Pacto, pela honra por estar aqui, muito legal esse formato, né, mais informal, em que a gente pode falar um pouco da vida, falar um pouco da gente. Eu nasci no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis, uma cidade serrana, linda. E depois fui para o Rio estudar, né, onde fiz minha graduação, minha primeira graduação em engenharia, depois fiz outras graduações, mestrado, doutorado, e obviamente, nunca pensava em trabalhar nisso, né? Meus hábitos pessoais não têm relação direta com isso, né? Eu sou uma pessoa que adora esportes, adoro futebol, sou flamenguista roxo, daqueles de ir ao estádio, vou ver o Flamengo fora do país. Sim, verdade. Verdade, a gente até já conversou sobre isso, né? Que você também tem a agenda concorrida, mas o Flamengo tem que entrar nela também. O Flamengo faz parte da minha rotina. Eu leio sobre o Flamengo várias vezes ao dia. E adoro esportes, adoro praia, então gosto de música, gosto de rock, gosto de samba, gosto de pagode. E estar em compliance é uma coisa que acabou acontecendo na minha vida, né? Eu acho que tem uma questão fundamental que tem a ver muito também com a questão de valores familiares, né? Na minha casa, a gente sempre foi estimulado a fazer coisas certas. O meu pai é uma pessoa super correta, super... Então, tem um pouco, talvez a relação acaba sendo com a relação familiar do passado, do meu passado, um pouco com isso, né? Porque compliance tem uma relação direta com isso. Sim. Né? E uma coisa também que eu sempre aprendi foi de tratar bem as pessoas, né? E agora que a gente está numa fase do compliance muito comportamental, eu acho que eu trago um pouco disso, né? Tem uma coisa muito familiar de tratar, principalmente as pessoas mais humildes, né? Tratar com muito respeito, com muito carinho, quem é diferente da gente, às vezes. Né? Sim. Então, eu acho que talvez isso explique um pouco da minha história. Né? Esse hábito, eu não gosto... Eu tenho um pouco de implicância com quem se coloca como modelo de ética, de moralidade. Eu acho que quem é ético não precisa dizer que é. Sim. Mas na minha casa a gente sempre foi estimulado a fazer isso. Sempre, desde pequeno. Então, talvez isso converse um pouco com o que foi a minha trajetória profissional e por que eu acabei indo trabalhar com integridade. Não, isso é legal. A gente tem visto também em outras conversas que essa base familiar... A gente tem notado como isso faz diferença mesmo, né? Para você querer trabalhar com essa temática também. Mas então você foi para o Rio, fez engenharia, e aí como que começou a tua carreira? E em outras áreas, em outros âmbitos? Você chegou a exercer a função de engenheiro, não chegou? Fui. Assim que eu me formei, eu fui engenheiro de obra. Nossa, fazia prédio, era engenheiro de obra. Depois eu fiz matemática, depois fui fazer direito, depois fiz... Meu Deus! Depois fiz... Fui engenheiro de segurança do trabalho, também fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, fui perito da Justiça do Trabalho, e depois acabei indo para a área de administração, fiz mestrado e doutorado em administração, e acabei depois sendo professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Em um dado momento da minha vida, eu achei que era interessante mudar, sair da engenharia e resolvi fazer concurso público.
E aí fui fazer o concurso. O primeiro concurso que eu fui aprovado foi para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e aí tem essa relação com controle, com integridade. Sim. Fiquei lá por 2 anos, depois fui para a CGU, fiz o concurso para auditor da CGU, e sou auditor da CGU há mais de 20 anos. Ainda sou de carreira da CGU, embora esteja fora da CGU há 13 anos que eu estou fora da CGU, desempenhando outras atividades. Mas é um pouco isso, né? Esse caminho para a área da integridade, ele passou pela questão do concurso público. Sim, verdade. Quando eu resolvi fazer um concurso público e ingressei nessa área e acabei estudando isso. Meu mestrado foi sobre isso, meu doutorado foi sobre corrupção. Uma tese que eu adorei fazer, adorei estudar causas da corrupção. Sim. Depois transformei isso em capítulo de livro, em artigo, etc., porque é um assunto que é extremamente estimulante e instigante, né? A gente sair daquele quadradinho normal e tentar entender o que causa isso tudo e como a gente pode prevenir e detectar isso. Até para um lado de sei lá, psicologia, né? Ou sociologia, porque a gente realmente, quando vai estudar as causas da corrupção, entende que talvez seja um problema insolucionável, não sei. Né? Não quero ser muito pessimista aqui, mas assim, acho que as áreas de compliance, de integridade têm que existir, mas se você pensar em corrupção, em sociedade, realmente é um caminho longo de ir para trás e entender como que isso surgiu, né? Quando eu estudei, assim, é um pouco o que eu resumi na minha tese de doutorado, e eu gosto muito de falar sobre isso, é que quando você olha toda a literatura que estuda a corrupção, dá para perceber claramente 3 dimensões, né? Uma dimensão muito individual, questão de racionalização, né? do comportamento da pessoa mesmo, uma questão muito cultural, do comportamento mais coletivo, e uma questão institucional, quer dizer, das regras a que as pessoas estão sujeitas, né? Então, se você olhar a literatura que estudou as causas da corrupção ao longo desses anos, você vê claramente que tem gente que foca na questão individual, e aí, desde o passado, desde Donald Kress, lá em 1953, Triângulo da Fraude, todo mundo já ouviu falar sobre isso, até chegando mais perto da Ana Ariely, etc. Você tem questões mais culturais, principalmente nas décadas de 70 e 80, muitas pesquisas sobre isso. Depois, os economistas entram na jogada, o pessoal da ciência política também, e aí tem muita questão institucional, quer dizer, custo-benefício. Sim. Vantagens versus o custo de ser punido. Sim. E aí, o grande problema, Chantal, é que não raramente, quando se propõe alguma causa para solucionar o problema da corrupção, que é um problema complexo, e problemas complexos quase que sempre exigem soluções complexas, é que muitas vezes as pessoas simplificam o problema e querem tratar da corrupção como se a corrupção fosse um problema simples. Não. E não é. Não. Então você precisa atuar nas 3 dimensões. Você tem que ter questões para mudar valores, comportamento individual, comportamento coletivo, porque cultura importa sim. Sim. Mas também a questão institucional. Então você precisa reduzir a impunidade. Então, sim. Por isso que você tem que ter um conjunto de fatores, um conjunto de questões que ataquem essas 3 dimensões. E nessa pesquisa também aí para a sua tese, existe alguma sociedade que é mais corrupta ou menos corrupta? Existe isso ou é mito? Eu tenho alguma implicância com algumas coisas. Eu tenho uma implicância com esses rótulos. Do mesmo jeito que eu detesto quem se auto-intitula muito ético, né? Costumo brincar, né? Já dizia Nelson Rodrigues, por trás de todo moralista existe um canalha. Né? Todo mundo que se fala que é muito ético, quem é ético não precisa falar que é ético, ficar falando todo momento que é ético. Eu tenho um pouco de implicância com rótulo, sabe? Eu acho que os homens não são anjos. Né? A gente precisa ter controles, a gente tem que ter... A gente precisa ser educado. Né? Tem uma mudança cultural agora em curso que é muito importante, que é comportamental. Quer dizer, vem uma geração aí que é muito melhor que a minha geração. Que é uma geração que não tolera preconceito, que não tolera homofobia, misoginia, xenofobia, racismo. Isso é uma evolução humana. E a gente, eu sou de uma outra geração, a gente aprende. Eu aprendo todos os dias com meus alunos. A ser menos preconceituoso, a respeitar mais o outro. E eu acho que quando se fala de corrupção também tem um pouco disso, né? Sim. A gente precisa educar, mas também, às vezes, precisa punir. Então, é um problema complexo que precisa ter
a receita para tratar do problema, ela abrange um monte de dimensão, um monte de coisa, ainda mais num país extremamente desigual. Isso, eu ia falar exatamente isso. A desigualdade é um grande motor, ou a gasolina do motor da corrupção, né? Porque no Brasil não é só uma desigualdade social, é uma desigualdade de renda. A gente tem uma desigualdade de acesso ao poder. Uhum, né? Com certeza. E aí tem uma autora que eu gosto muito, que é a Lina Mungiu-Pipidi, que é uma autora romena, que ela fala um pouquinho sobre isso, né? Particularismo, esse poder concentrado na mão de poucos. Sim. Enquanto a gente não democratizar isso, não der acesso às pessoas, as pessoas não tiverem acesso a boa educação, né? Não tiverem acesso às funções de comando Sim. na esfera pública, o problema fica mais complexo. Mas eu sou otimista. Eu acho que vem uma geração aí extremamente ética, extremamente engajada em questões sociais, extremamente ligada, antenada em questões comportamentais. Eu não sou pessimista, não. Eu acho que... Não, que bom, porque você está em contato com muitos jovens, né? Porque você é professor, como você comentou, graduação, mestrado, doutorado, então jovens mais jovens e jovens não tão jovens, mas você está literalmente diretamente conectado com essas gerações e sendo o tutor, né? O professor dessa nova geração. E você acha que... Eu fico imaginando que quando você deve trazer alguns casos práticos assim de escândalos de corrupção para as turmas. Será que isso vai ser coisa do passado mesmo? Ou é cíclico também essa questão de escândalos? A gente melhora e depois tem mais um escândalo e aí a gente volta. Como que você acha que é a percepção dessa turma que escolheu aprender sobre isso? Eu dou aula no mestrado, no doutorado, mas eu adoro dar aula na graduação. Sim. Porque os meus alunos têm 20 anos e eu aprendo pra caramba com eles. É uma diversão. Normalmente a matéria que eu dou aqui na GV é no terceiro semestre, no terceiro período. Então, são alunos que acabaram de entrar na graduação de administração pública. Administração. São alunos que acabaram de entrar na graduação. E é muito legal estar ali naquele ambiente. É aquilo que eu disse, eu acho que vem uma geração melhor aí, mas também acho, sendo muito realista, que a humanidade passa por um momento muito difícil. Pois é. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, né? A gente Sim. está vendo tensões aumentarem, a gente está vendo avanços que foram importantes estarem sob risco, né? Inclusive avanços humanitários. Sim, com né? certeza. Com relação à questão da imigração, na questão migratória, com relação à questão... guerras, né? Guerras, com relação a preconceitos, né? Diversidade, a pauta da diversidade, que é tão importante para as empresas, tão importante para as organizações, né? Há uma série de pesquisas que mostram que mais diversidade gera mais inovação, gera mais lucratividade, e aí é preciso ter políticas para incentivar isso. Nós estamos vendo um certo, não digo retrocesso, mas muita coisa sendo colocada em risco. Sim. É um momento muito delicado que a gente está agora. E isso conversa diretamente com compliance, né? É muito interessante, né? Compliance, às vezes, você tem um boom de compliance, Sim. como a gente teve lá em 2015, 2016. Aí, quando não tem um período, a gente passa um período sem crises, as empresas parece que tiram investimento. Aí, daqui a pouco, a gente tem uma nova crise, principalmente uma crise reputacional, que hoje custa muito dinheiro. Aí volta a se investir em compliance, volta a se investir em integridade, em programas que, principalmente, previnam questões reputacionais, problemas reputacionais. Então, é um pouco isso, um dilema que a gente vive, né? Eu não tenho dúvidas que boas empresas continuarão a estar preocupadas com esse tipo de pauta, porque são pautas fundamentais para a imagem das empresas, para um bom ambiente de negócios, para um ambiente íntegro, em que todo mundo trabalha de acordo com princípios e valores que são importantes Sim. nas relações humanas, né? Sim. Eu costumo brincar, Chantal, que eu gosto de gente. Né? E gostar de gente é escolher empresas boas para trabalhar, Sim, com né? certeza. Ambientes saudáveis, de respeito às pessoas, de respeito às diferenças. E o que se fala muito dessas novas gerações é isso, que quando entrarem no mercado de trabalho, existe assim, uma máxima de que só vão trabalhar com empresas que tenham um propósito claro, que eles se conectem com os valores. Então, acho que isso também passa pelo compliance. Acho que é legal saber que
Existem hoje esses cursos específicos de governança e de compliance, que, por exemplo, na época que eu escolhi fazer direito, não existiam tantos. E que a gente entende também que os jovens, não só os jovens que estão estudando governança corporativa, compliance, administração, mas os jovens de uma maneira geral querem consumir produtos de empresas que tenham valores bacanas ou trabalhar em empresas que sejam mais humanizadas e éticas e tal. Então, tomara que realmente o futuro seja esse, né? Pra você ver, você tem pesquisas que mostram que as pessoas topam pagar mais caro em produtos de empresas de boa reputação. Sim. Né? Tem pessoas que deixam de comprar em empresas que têm condutas antiéticas, né? Por exemplo, que permitem trabalho escravo. Sim. Tem casos recentes disso. Sim. E eu acho que cada vez mais nesse mundo ultra conectado, né, que a informação está na palma da mão, esse é um valor e cada vez mais será um valor. Sim. Né? Reputação vale muito, né? Imagem e reputação, eu não tenho dúvida, cada vez mais serão Sim. ativos muito importantes, ativos extremamente relevantes para as organizações. Sim. E não apenas para as empresas, mas também para o setor público. Uhum. É interessante ver isso, né? Cada vez mais as pessoas vão dar valor a isso. Sim. A gente verifica, inclusive em governos, né? Como a questão dos assédios pega, né? Como aquilo causa um prejuízo reputacional que às vezes demora anos para que a organização consiga se recuperar, né? E demanda investimento para caramba, muito dinheiro investido. E às vezes não há recuperação. Às vezes aquela marca fica... Reputação é como aquela frase sobre confiança, né? Que você demora muitos anos para construir, mas para quebrar é fácil e é permanente, né? Você não recupera 100%. Mas, então, também, Mário, voltando aí para a sua história da sua carreira pública, eu queria que você explicasse, aproveitando também que você é professor, explicasse só bem rapidamente para a nossa audiência o que é a CGU e o que ela faz. Porque a gente que trabalha no meio fala sempre a sigla, CGU, tem gente que não conhece. E também que é um ministério, né, que tem essa força dentro do governo federal hoje aqui no Brasil, mas que também acho que poucas pessoas conhecem, porque não é um ministério de alguma coisa, né? O que faz o Ministério de Esportes? A gente consegue imaginar, né? O que faz o Ministério da Fazenda, mas a CGU também tem essa posição e queria que você explicasse um pouquinho sobre o que faz a CGU para depois a gente entrar no que você fazia quando estava por lá. Bom, a CGU, embora esteja afastado da CGU há tanto tempo, né, mais de 10 anos, mas eu sou auditor da CGU desde 2001. Na verdade, antes da CGU, eu cheguei antes da CGU ser criada, participei do processo de criação da CGU. A CGU foi criada em 2003, né? Primeiro no final de 2002 como Corregedoria Geral da União e depois para ser a Controladoria Geral da União. A CGU tem um papel fundamental porque ela é o órgão central do sistema de controle interno de todo o Poder Executivo Federal. E a CGU, ela assumiu um protagonismo muito grande em questões de integridade. Sim. Como estimuladora da promoção da integridade, não apenas do Poder Executivo Federal, mas no país como um todo e também fora do Brasil, ou seja, uma referência internacional. Uma referência. E da CGU nasceram iniciativas super importantes na questão da integridade no país. A CGU, primeiro, e fazer parte desse processo foi uma experiência muito legal. Muito legal, porque era um órgão muito novo, com gente muito nova na época, e muito legal. Foi muito legal. A construção de tudo. Né? Então, no início lá da década de 2000, quando foi criada, o primeiro ministro, Valdir Pires faz uma provocação, falou, olha, eu queria que todo cidadão pudesse controlar os gastos públicos. Eu queria que nas rodoviárias, ele falava assim, tivesse um terminal que a pessoa pudesse consultar os gastos públicos. E isso foi o embrião da criação do Portal da Transparência Federal, que possivelmente é o melhor portal de transparência do mundo. Uma infinidade de despesas publicadas todo dia. Sim. Quando a gente ia para o exterior, eu estava na CGU, depois fui ser secretário, a gente ia para o exterior mostrar isso, ficava todo mundo encantado. Como assim? Vocês põem todas as despesas federais? E sem a tecnologia que tem hoje também. Colocar Exatamente. isso... Qualquer pessoa pode consultar? Pode. Qualquer pessoa pode consultar. Na época, eu não sei esse volume hoje, porque eu estou fora há muito tempo, mas eram 30 mil documentos inseridos todos os dias. Sim. E qualquer pessoa pode consultar uma despesa feita por um órgão público. Depois, com a criação da Secretaria, na época, de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas, que fez muitas iniciativas, projetos de lei foram criados, a criação do sistema de corregedorias federais, da ouvidoria federal, sistema de ouvidorias federais.
Isso tudo foi capitaneado pela CGU. Sim. Da CGU nasceram 3 projetos de lei muito importantes para o país. O primeiro deles, e talvez o mais importante, foi a Lei de Acesso à Informação. Sim. O Brasil não tinha uma lei de acesso à informação, quer dizer, um direito que estava na Constituição Federal e que não era regulamentado no Brasil. E a Lei de Acesso à Informação, ela inverte a lógica, porque até então o sigilo era a regra. Se você fosse no órgão público, eu quero saber tua informação. O órgão, para que você quer essa informação? A lei inverte essa lógica. E ela fala assim, olha, o dono da informação é o cidadão. Então, hoje você vai em qualquer órgão público brasileiro, e pede uma informação pública, o órgão tem o dever de te dar. Sim. E se ele negar, ele tem que justificar porque ele nega. E você não precisa dizer por que você quer aquela informação. Exato. Depois da Lei de Acesso à Informação, que nasceu muito no âmbito do Conselho de Transparência e Combate à Corrupção lá na CGU, onde participavam figuras extremamente interessantes e importantes para o país, como Cláudio Abramo, né, da Transparência Brasil, que era um pensador, pensava muito questões de integridade, muito antes de todo mundo. Né? Depois veio Jorge Age, ministro, Luiz Navarro, pessoas importantes, Vânia Vieira, Isabela Correia, todo mundo que fez parte, né? Um time de gente muito boa, né? Ali. Aí depois nasce a Lei Anticorrupção. Também, que não é tão antiga, né? As pessoas também não sabem disso. Não, a lei a gente encaminha, né? Participar da construção, discutir projeto de lei. Eu lembro da gente sentando, discutindo dispositivos da lei anticorrupção, da Lei de Acesso à Informação, depois da Lei Anticorrupção. Aí a gente encaminha a lei em 2010 para o Congresso, a lei fica tramitando lá 3 anos e é aprovada em 2013. E aí é um marco no compliance. E a terceira, a Lei de Conflito de Interesse também, uma lei super importante que regulamenta justamente essa questão da relação, né, público-privada, da transição entre o público e o privado. Então, a CGU tem esse papel. É o órgão central do sistema de controle interno, reúne lá funções de corregedoria, de ouvidoria, de controle interno, fiscaliza o governo, né? Mas mais do que isso, estimula muito participação social, controle dos gastos públicos, transparência e integridade. A CGU tem um papel fundamental na prevenção e no combate à corrupção no país. E é legal você também comentar isso, porque tem pouca gente, né, poucos cidadãos brasileiros sabem dessa transparência que o governo federal tem, então de ter o portal de transparência. E aí também é uma outra questão, né? Por que será que poucos brasileiros acessam o portal de transparência, né? Por que será que poucos brasileiros se interessam por ir atrás de uma informação? Por que será que a gente não usa tudo isso que a CGU avançou, aprovação de leis, quando vai eleger, por exemplo, quando vai votar num candidato para determinado cargo, a gente também tem que, a sociedade também tem que se comprometer, né, com essa responsabilidade, né, acessar esses canais, acessar o Fala BR, que também é um canal aberto com o governo para denúncias. A gente ainda, como cidadão, também podia melhorar, né? Podia participar mais. Eu acho que tem um pouco, isso é um pouco resultado da nossa própria desigualdade, né? Eu acho que esperar de uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, depois gasta 3 horas no ônibus para ir para casa, que ela chegue em casa cansada, que ela participe, chega a ser cruel. É óbvio que numa sociedade tão desigual, a gente vai ter pessoas com maior disponibilidade para participar, com mais, inclusive, acesso e tempo para isso. É um desafio construir um portal de transparência dos gastos públicos, porque tem gente que confunde, né, transparência com publicidade. Publicidade, você divulga aquilo do jeito que está, a informação com a linguagem técnica. A transparência é muito mais do que isso. É fornecer a informação numa linguagem que seja inteligível, que seja acessível ao cidadão. É traduzir. Eu me lembro que no portal da transparência, se a gente pegasse lá o Bolsa Família, o nome oficial do Bolsa Família é Programa Nacional de Transferência Direta de Renda a Pessoas em Situação de Pobreza e Extrema Pobreza. Se você colocasse isso lá no portal, quem ia saber que você estava falando do Bolsa Família? Então, era necessário traduzir aquilo para uma linguagem acessível. Então, acho que tem um pouco disso de educação cívica e de vontade de participar. Eu via com muita preocupação, isso aconteceu recentemente na história do Brasil, e não é apenas um problema brasileiro, é um problema do mundo, né, com o crescimento da desconfiança nas instituições democráticas, as pessoas se afastando, por exemplo, do voto. O voto é o primeiro dos controles, o primeiro e mais importante. Né? Escolher adequadamente quem vai nos representar. Quando a gente deixa de participar, alguém vai ocupar o nosso lugar. Né? Alguém vai escolher quem vai nos representar no nosso lugar. Exatamente. Então, estimular isso, né? Criar... E esse é um efeito extremamente danoso da corrupção.
o aumento da desconfiança nos representantes políticos, o aumento da desconfiança nas instituições democráticas. Né? Isso a gente tem que trabalhar desde cedo, nas escolas. É importante participar, é importante votar bem, é importante controlar. Conhecer. Né? Conhecer. Né? Esse engajamento cívico é fundamental para que o país possa se desenvolver, né? E que a gente possa fortalecer a nossa democracia. Né? Sem democracia, nós estamos perdidos. Né? Existe um índice também que é o Latinobarômetro, né, que mede essa confiança da população nas instituições, e a América Latina, de uma maneira geral, tem uma desconfiança muito grande nos seus governos e governantes, etc. Mas é também, por um outro lado, acho que é por isso que também a CGU, a impressão que eu tenho, é que tem essa boa reputação também com a sociedade, porque justamente é o órgão federal que está fazendo esse papel de buscar jogar à luz as informações e criar essa confiança. Então, eu acho que a CGU, como você falou, é um exemplo lá para fora. Eu já vi pessoalmente quando a CGU faz parte de painéis, explica os programas que ela faz, o Proética e vários outros incentivos também voltados aí mais para a área do setor privado. É um diferencial mesmo, é sempre um destaque em congressos e conferências internacionais. Então, eu acho que a CGU também se diferencia de outros órgãos do governo federal por ter essa confiança e ser o órgão que está justamente jogando luz e aproximando também o cidadão, o eleitor, de tudo que acontece nessa grande máquina pública que é o Brasil, né? Que também é algo gigante por causa do tamanho do país. Então, é um trabalho enorme que a CGU também tem para fazer. A CGU teve um papel importante que até então nenhum órgão de controle tinha feito, que é se aproximar da sociedade. Isso, exatamente. Né? Treinar conselhos de políticas públicas. A gente tinha um programa Olho Vivo no Dinheiro Público. Governo aberto. Governo aberto, transparência. Se aproximou de organizações não governamentais importantes. Né? Ações coletivas. Sim. Então, a CGU, de fato, e depois isso... Tribunais de Contas seguiram o mesmo caminho, acabaram seguindo em certa medida, controladorias. A CGU teve um papel importante no estímulo à criação de órgãos similares em estados e municípios. Sim, foi cascateando. Eu fui testemunha disso, né? Sim. Quando a gente veio para São Paulo criar a Controladoria Geral do município de São Paulo, inspirado no modelo da CGU. Eu vim para cá em 2013 para criar a Controladoria, né? No município. No mesmo molde da CGU. Sim. E isso foi se perpetuando. Né? E aí essas iniciativas de estímulo à integridade, de aproximação com a sociedade, elas saíram do governo federal e foram sendo disseminadas em estados e municípios. Sim. Né? O que é muito bom, o que é muito importante, porque você teve mais transparência. E vamos lembrar, é no município que o Estado está mais próximo, né? Que o poder público está mais próximo da sociedade. É ali que as políticas públicas estão mais próximas. Né? Então, a criação desse modelo, a disseminação desse modelo que foi criado no governo federal lá no início da década de 2000 em estados e municípios, foi super importante. Muito embora até hoje existam grandes cidades sem controladorias. Né? O que é muito ruim, no meu entendimento. As controladorias são importantes na promoção da transparência, na divulgação de ações éticas, na promoção da diversidade, uma série de iniciativas que geram para o poder público uma imagem de que há uma preocupação com a integridade. Né? Sim. Um pouco isso. E, bom, a gente falou de toda essa parte leve, né, que a CGU propõe, que é um trabalho incrível, mas você também, quando passou aí em alguns cargos na CGU, em diferentes estados, também tem uma parte de controladoria e sancionamento que é mais pesada também, né? Queria que você contasse um pouquinho das experiências que você já teve, porque a gente fala de uma maneira mais propositiva e proativa de transparência, de criação de confiança, mas existe todo o outro lado de combate à corrupção, de criminalidade, crime organizado, muitos recursos envolvidos, então pessoas muito poderosas ali querendo que aquela situação continue. Então, a CGU também passa, quando faz as operações junto com a Polícia Federal, passa por situações que também não são tão leves como é tudo que a gente está falando até aqui, né? Você teve a experiência prática disso também. Você tem ações preventivas, né? Transparência, de estímulo à participação, mas também é necessário
haver ações mais repressivas. É fundamental, né? O combate à corrupção, para que ele seja efetivo, você tem que ter mecanismos para punir desvios e para punir pessoas responsáveis por desvios. E aí o papel das corregedorias e o papel que deve ser feito para, de fato, combater um problema, né? Então, aqui, por exemplo, em São Paulo, na Controladoria Geral do município de São Paulo, quando a gente criou, 2, 3 meses depois, a gente fez uma série de operações com prisão de muitas pessoas, né? A gente fez parcerias com o Ministério Público e do Estado e com a Polícia de São Paulo, e várias operações foram feitas no primeiro momento, né? E depois a gente teve um grande escândalo de corrupção que foi detectado aqui na cidade, que foi a máfia dos fiscais, conhecido como a máfia dos fiscais do SS, né? Esse termo foi atribuído aí ao escândalo pela imprensa, né? Que era um grande esquema de corrupção que envolvia mais de 900 empresas de São Paulo. Né? Muitas delas grandes empresas. E com potencial de desvio, talvez tenha sido o maior escândalo de corrupção já detectado numa prefeitura municipal. Né? Coisa muito séria. Né? Depois eu saí de São Paulo, acabei indo para Minas para ser controlador do Estado de Minas também. Tivemos operações lá com prisões. Óbvio que isso não é a razão de ser do órgão, mas também é importante, em certa medida, né? Sim. Você ter mecanismos para reprimir e, se for o caso, punir os envolvidos. Acaba sendo uma consequência direta desse trabalho. Né? E aí vai ficando mais conhecido, mais denúncias chegam, acontece... Eu não gosto muito também de heroísmo, eu gosto mais de instituições. Né? Se as instituições funcionam, elas devem funcionar independente das pessoas que lá estejam. Né? E criar essa institucionalidade, esse fortalecimento para esses órgãos é importante. Porque, assim como acontece no setor privado, né, no espaço público também, não raramente, órgãos de controle perdem seu status. A própria CGU, em um dado momento da sua história, quase perdeu o status de ministério. Ah, é? Quase perdeu. Houve uma campanha conduzida pela própria carreira dos auditores federais, dos técnicos, dos analistas federais de controle interno, uma carreira muito engajada, com a participação da sociedade, mas, em um dado momento, houve tentativas na história do país de reduzir o papel, a importância dos órgãos de controle. A própria Controladoria do município de São Paulo também, que foi criada, em um dado momento, houve uma ameaça de perder o seu status. E esse status é importante porque dá poder. Sim. Né? E você precisa poder, você precisa ter um engajamento da alta administração, o famoso tone at the top, que a gente fala tanto em compliance, né? Sim. Você tem que ter sempre que controla, porque senão você não consegue ter meios de atuar. Sim, né? Sim. Mas quando você coloca a sua vida em risco estando nessa situação, nesse cargo, né, nessa posição, é difícil, né? Você seguir também... espero que a CGU e as estaduais e municipais também sigam engajando aí seus colaboradores, porque pode passar por situações de insegurança, né? De medo mesmo, quando você está fazendo o seu trabalho. Assim, todas as vezes que você faz um trabalho que tem uma questão mais investigativa e às vezes que envolve crime organizado, é inerente ter algum nível de risco, né? Mas isso faz parte do trabalho, estou acostumado com isso. E esse trabalho, então, investigativo e tudo isso que você passou está relacionado com a mudança para o setor privado? Ou aconteceu de ser por outra razão, então, essa mudança de funcionalismo público, cargo público, para trabalhar também com o setor privado em compliance? Acaba que, como eu atuei muito em controle durante muito tempo, né? E a gente trabalhou na elaboração da lei anticorrupção e acabou tendo uma interação muito grande com o setor privado, porque tem um marco no compliance no Brasil, que é a aprovação da lei anticorrupção. Né? Não há que se falar em compliance, não que não existisse compliance antes, já existia, mas um marco na história do compliance no país é a aprovação da lei. Né? A lei cria um novo cenário. E aí foi quase que natural ir ao setor, discutir com o setor privado o que precisava ser feito. E pensar em fazer em programas de integridade, né? No primeiro momento aquele compliance muito com foco anticorrupção, depois assumindo novas vertentes, né? Mas pensar fora da caixinha, né? Como aquilo pode agregar valor às empresas, né? Por que aquilo é tão importante às empresas? Só para cumprir uma norma ou para, de fato, promover um ambiente mais saudável e agregar valor mesmo ao negócio? E essa discussão acabou sendo automática, né? Essa experiência
público, da migração do público para o privado, porque se eu olhar para a minha carreira, eu começo no privado, vou para o público, volto para o privado. É um pouco isso, né? Essa transição entre o público e o privado, eu gosto muito, porque para mim gera um aprendizado pessoal enorme. Sim, com certeza. Porque não é fácil estar na área pública. Na área pública você é vidraça o tempo inteiro. Né? Não é fácil. É um erro. E na área pública as pessoas trabalham muito. Também Sim. é um equívoco. Às vezes eu estou no setor privado, há uma percepção de que na área pública... Não, na área pública tem um monte de gente engajada. Tem um monte de gente que... Eu tive a oportunidade de trabalhar nos 3 níveis de governo. Eu fui secretário no governo federal, na CGU, fui secretário municipal, fui controlador aqui de São Paulo, do município de São Paulo, e fui controlador do Estado de Minas. Uhum. E uma parte dos servidores públicos, pessoas extremamente engajadas, dedicadas, honestas e competentes. Né? Então, falando de uma minoria aí que, eventualmente, comete algum desvio. Então, acabou sendo um pouco natural esse caminho público-privado, obviamente sempre respeitando as normas, né? Respeitando, porque eventualmente pode haver algum tipo até de conflito de interesse, e aí há normas para isso, que regulam isso, né? E a gente, obviamente, quem atua nessa área de compliance tem que estar atento a isso e seguir rigorosamente o que estabelece a legislação. Não, com certeza. E então, quando você foi para a Petrobras, você encontrou um caminho aberto para desenvolver bastante essa temática de conformidade, né? Como a Petrobras muito bem traduz o nome de compliance, porque eu acho que também, como empresa desse tamanho, desse porte, tem que também aproximar o que ela faz do público, da sociedade brasileira como um todo. Então, já nomear, né, a área de governança e conformidade, eu acho que é um ganho, porque até a gente escolheu o nome em inglês para esses episódios, mas porque é um mundo aí já mais de internet que usa essas siglas. Mas eu acho que para uma empresa que tem o tamanho da Petrobras, trazer também o português para o nome desse cargo, governança e conformidade, acho muito bacana, mas queria que você contasse um pouco de como foi desenvolver essa área e trabalhar nessa área dentro também da Petrobras. Bom, entre indas e vindas eu já completo 8 anos de Petrobras, né? Primeiro como ouvidor geral, e a gente criou canal de denúncias, né? Trabalhou no desenvolvimento do canal de denúncias e no próprio programa de integridade, porque você tem na Petrobras um sistema de integridade que não é composto só pela diretoria, que hoje eu sou titular, que é a diretoria de governança e conformidade. Você tem uma auditoria interna super importante, robusta, você tem a ouvidoria, que também é importante. E a Petrobras é uma empresa extremamente complexa. Muito. Né? A Petrobras é a empresa mais simbólica do Brasil. Né? Empresa de todos os brasileiros. Né? Empresa que tem mais de 1 milhão de acionistas. Empresa estatal que pertence, parte dela aos seus acionistas privados, parte dela ao Estado brasileiro, que controla a empresa. Uma empresa fundamental ao desenvolvimento do país. É uma empresa maravilhosa. A Petrobras é uma satisfação. O corpo técnico da Petrobras, os empregados da Petrobras, é uma coisa sensacional. Eu me lembro quando eu voltei, porque eu voltei, né? Eu saí da Petrobras, fui para o setor privado, mesmo setor privado, aí depois voltei. Eu me lembro que o dia que eu cheguei lá, eu reuni todo mundo e falei... É bom voltar, a sensação de voltar é legal, porque é uma empresa maravilhosa, né? Mas é complexa, é difícil, porque tem muitos interesses ali, às vezes que são conflitantes, é muito dinheiro envolvido, a Petrobras tem um plano de investimentos que é gigantesco, né? Que vai superar 600 bilhões de reais nos 5 anos, em 5 anos. Então, é muita coisa envolvida e a gente tem um programa de compliance muito robusto, né? A gente tem uma governança muito bem estabelecida, que serve para justamente poder fixar as regras do jogo, alinhar esses interesses privados e públicos, porque a Petrobras ela tem um interesse público nela. Sim. Por isso que ela é uma empresa estatal. Mas a gente precisa alinhar esse interesse público com o interesse dos acionistas privados. Porque a pessoa, quando compra uma ação da Petrobras, ela quer que aquela ação se valorize, né? Então, fixar a governança, e a governança conversa com compliance por isso, né? Com conformidade numa empresa com essa complexidade, é um baita desafio profissional. Né? É um super desafio profissional, extremamente gratificante, às vezes um pouco cansativo, né? Que é natural, que é muito complexo, envolve muitas horas de trabalho, muito debate, muitos fóruns de discussão, mas é muito legal estar lá,
É uma empresa também que tudo que acontece lá tem uma visibilidade muito grande, né? Tá na mídia também bastante, por esse impacto de ser uma empresa aberta, com muitos acionistas, o interesse do governo também ser algo que sempre reflete na mídia. Então, imagino que é também um trabalho com bastante pressão, assim. Aí eu queria só fugir rapidamente aqui da parte profissional, entender como que você faz para trabalhar também essa sua questão de saúde mental, assim, do seu bem-estar trabalhando num cargo que é assim super complexo e de muita responsabilidade. Como que o Mário faz para também conseguir relaxar e descansar em alguns momentos? Se é que o Mário consegue fazer isso. Não, consigo. Acho que a primeira coisa é no próprio ambiente de trabalho, é você criar um ambiente de trabalho saudável. Né? Você tem que estar ali feliz. Né? E estar ali feliz, para mim, significa ter gente por perto, respeitar as pessoas, tratar todo mundo bem, né? Gostar de estar naquele ambiente. Porque não adianta estar ali infeliz. Né? A gente tem que... Às vezes é meio óbvio falar isso, mas a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Né? Então, estar feliz ali é importante. Né? Criar um ambiente saudável, de relações saudáveis. O que é um negócio que eu acho que... Eu sempre estabeleço isso como um desafio para o compliance. Porque, às vezes, o compliance fica muito isolado, insulado, sem criar relações. Sim, né? Exato. E criar relação não significa perder a independência. Tem gente que entra para a área de compliance e acha que entrou para a polícia. Né? Não, puder... e as pessoas dentro da empresa veem a área de compliance como a polícia, então não vou ser amigo deles. Isso, né? E aí não funciona. Porque você não muda a cultura com desconfiança. Você tem que criar relação. E, assim, eu não sou uma pessoa estressada, eu sou uma pessoa naturalmente tranquila. O que eu procuro fazer nas horas vagas, né? Primeiro, eu dou aula, que eu adoro dar aula. Dar aula para mim não é trabalho, é prazer. Que legal. É a coisa que acho que eu mais gosto de fazer, dar aula. Eu gosto de esporte, eu jogo tênis, eu adoro futebol. Então, eu adoro ir ao Maracanã, adoro ver o meu time, adoro ler sobre o meu time. E aí, também gosto de outras coisas. Gosto de praia, gosto de samba. Olha, eventualmente, Mário, compliance officer do Flamengo, hein? Não, eu tenho conflito de interesse, porque aí mistura paixão com trabalho. O Flamengo é a coisa mais irracional que da minha vida. O futebol no Brasil, né? Um pouco complexo também nesse ponto. Não, mas bom saber que você consegue fazer essa separação, porque senão acho que você nem conseguiria estar onde você está, né? Exercendo aí essa função. E como que você também contamina, então, de uma contaminação boa, esse prazer por trabalhar com essa temática e tal, para a sua equipe dentro da Petrobras. E como que, o mais difícil ainda do que, né, contagiar e contaminar a equipe com cultura, de integridade, propósito, valores, para fora. Então, cadeia de valor da Petrobras, como a gente falou, que é mega complexa, a estrutura, o tamanho. Como que a Petrobras consegue fazer para refletir isso para os seus fornecedores e tal? Não só falando em riscos de corrupção, etc., mas mesmo de valores, de código de conduta. Não consigo nem imaginar como que esse trabalho começa. Bom, primeiro, internamente, eu acho que tem uma questão importante, que é assim, todos os líderes das nossas equipes na diretoria, os líderes que acabam sendo selecionados, escolhidos para liderar, um dos requisitos, talvez seja um requisito fundamental, além da questão técnica, que é importante, é o trato com as pessoas. Sim. Né? Eu acho isso fundamental. Esse, para mim, para trabalhar comigo, esse é um requisito essencial. Gente que é tóxica, sinto muito, não pode ocupar a função de liderança na minha visão de mundo. Né? Líderes tóxicos adoecem as pessoas. Sim, verdade. E prejudicam o ambiente de trabalho. Eu acho isso fundamental. Então, isso que a gente, nas nossas reuniões de coordenação, em que eu recebo, a gente reúne lá semanalmente todos os nossos gerentes, executivos, e a gente tem um grupo lá que são 8 pessoas que lideram a diretoria, né, que são gerentes executivos, e abaixo estão gerentes, coordenadores, etc. Mas a gente discute muito isso, né? A criação de um ambiente de trabalho saudável, que as pessoas gostem de estar ali, gostem do que fazem. Né? Então, eu acho isso importante demais. Né? Você tem um diálogo franco, então, reunir as pessoas. Eu me lembro quando eu cheguei na diretoria, cada gerência executiva, nós temos na diretoria de governança e conformidade da Petrobras, mais 330 pessoas. Né? Então, nossa, bastante gente. É muito grande. E cada gerência executiva, com suas 100 e poucas, né? Nós temos 4 gerências executivas e 2 gerências gerais, cada um fazia a sua festa de final de ano isoladamente. E eu falei, não, nós vamos fazer uma festa única. Quero todo mundo junto. Sim. Quero todo mundo se conhecendo, trocando. E foi um barato. Todo ano a gente faz agora, é uma diversão. A gente põe um grupo de samba, aluga um bar em frente à praia. Um barato, o pessoal adora. Sim.
foi uma mudança simples, mas que demonstra um pouco o meu jeito de enxergar as coisas. Eu acho que a gente tem que criar esse tipo de ambiente. Então, isso é fundamental. Né? Mas é fundamental também estudar. Quem atua com compliance tem que estudar o tempo inteiro, porque novos desafios aparecem, etc. Sim. Com relação a fornecedores, eu acho que uma empresa da importância da Petrobras e com a quantidade de fornecedores que tem, pra você ter uma ideia, Chantal, a gente tem mais de 230 mil fornecedores cadastrados no portal da Petrobras. Né? A quantidade de contratos que a Petrobras tem é um negócio assim absurdo. E vai desde uma empresa gigante, que é contratada, por exemplo, para construir uma plataforma de petróleo, um grande estaleiro, uma grande empresa, até um pequeno empresário lá que vai vender para uma unidade da Petrobras uma caneta. Sim, exato. É muito Você complexo. tem de tudo. E aí a gente tem um papel fundamental de estimular a integridade em toda a nossa cadeia de fornecimento. Esse é o desafio que eu queria entender. Como que a Petrobras começa a tentar... A gente começa primeiro exigindo. Então, nós temos lá os nossos graus de risco de integridade. A gente faz o due diligence de integridade, a gente avalia o fornecedor, ele pode ser classificado em 3 níveis, né? Baixo, médio e alto. Se ele for classificado no risco alto, ele não é contratado, salvo raras exceções. Só que mais do que isso, a gente precisa ajudar. Isso é um papel importante que a Petrobras tem. Porque quando eu exijo, você vai ter que ter, por exemplo, canal de denúncia, você vai ter que ter um monte de coisa para poder contratar comigo, eu estou estimulando. Sim. Né? E a gente, recentemente, começou a exigir questões relacionadas a direitos humanos. Então, para contratar com a Petrobras, vai ter que ter programa de combate a assédio moral, assédio sexual, vai ter que ter programa de combate à discriminação, vai ter que ter... Diversidade, às vezes, né? Proteção de dados pessoais, não vai poder não tolerar trabalho escravo, trabalho infantil, etc. Tem uma série de coisas que a gente exige. Quando eu exijo, eu estou estimulando. E foi muito engraçado que quando a gente anunciou isso, eu fiz um post no LinkedIn, você vê como é que as visões, né? Eu acho muito legal esse diálogo, esse debate. Eu recebi algumas mensagens, mas alguns comentários. Agora os contratos da Petrobras vão ficar mais caros, então vocês vão encarecer os contratos. E a minha resposta sempre foi, no longo prazo, esse tipo de contratação era mais barata, porque eu estou trazendo um fornecedor mais íntegro. E menos risco, né? Menos risco. E aí agora a gente está fazendo programas para estimular isso na cadeia de fornecimento. Então agora nós firmamos um acordo de cooperação com o NODC, né, que é o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, para que, junto com eles, a gente tenha um programa de treinamento, de fornecimento de um hall de produtos que as empresas, principalmente as médias e pequenas empresas, possam utilizar para promover a integridade. Então, nós vamos treinar, nós vamos fornecer, por exemplo, modelos de códigos de ética, de padrões, de políticas, quase que um pacote. Eu acho que esse papel é fundamental, porque um grande desafio das grandes empresas é estimular a integridade na sua cadeia de fornecimento. Para uma grande empresa como a Petrobras, tem uma área de compliance, que tem uma área de compliance robusta, né, que tem recurso, é mais simples, mas para o médio e para o pequeno. O que eu posso fazer para ajudar, para estimular, mas para ajudar também esse cara? Eu acho que é isso, que tem essa visão, assim, de a Petrobras pode fazer isso pelo tamanho que tem e pelos recursos que tem e musculatura, etc. Mas eu também sinto que, já percebi, vi em outras situações, que a pequena e média, quando está recebendo esses treinamentos ou recebendo esses pacotes, reclama. Às vezes a pequena e média fala assim, poxa, mas vai ficar mais difícil para eu contratar ou fornecer algum produto ou serviço para a Petrobras, ou eu tenho que necessariamente passar por esse treinamento, ou agora eu tenho que assinar tantas políticas. Às vezes eu tenho a visão que você tem de, poxa, eu estou capacitando, eu estou ensinando, eu estou dando e compartilhando conhecimento, mas tem pequenas e médias que às vezes por não ter um profissional que possa se dedicar um dia inteiro a um treinamento, porque senão a empresa para, porque a empresa é muito pequena. Quase com certeza a empresa não tem um compliance officer, então vai ter que tirar alguém da área de compras para fazer aquele treinamento, ou da área jurídica, ou da área financeira. Eu já vi muitas pequenas e médias também verem isso como ser proibitivo a contratação, mas a gente também tem que mudar esse mindset, né? Que é o contrário. Exatamente. Você precisa, além de exigir, é o que eu falei, você precisa estimular, incentivar. E aí incentivar, em muitos casos, no caso da Petrobras, dado o seu tamanho e a sua importância, pode ser criar mesmo mecanismos de apoio, né? Então, olha, porque agora a gente está num cenário, por exemplo, de transição energética, que é super importante. Sim. Então, nós temos uma gama de fornecedores, às vezes, que não estão acostumados àquele nível de exigência.
E aí eu falo, olha, eu vou te exigir determinadas coisas que eu acho importantes para que você se relacione comigo. Né? Então, para você se relacionar comigo, porque não adianta, veja bem, o que adianta eu ter um programa muito eficaz de combate, prevenção e combate à violência sexual, assédio sexual, por exemplo, se o meu fornecedor, o contratado, que está aqui na minha plataforma de petróleo, lá no meio do mar, isolado, ou que está na minha refinaria, né? Não olha para isso. Se ele não olha para isso, não adianta. Não vai ser. E a gente tem um olhar muito atento. A Petrobras, a gente tem mais de 40 mil empregados próprios, mas nós temos mais de 100 mil, hoje acho que mais de 140 mil empregados terceirizados, contratados, que atuam, boa parte deles, nas nossas dependências. E que nós temos que olhar para eles com o mesmo cuidado que a gente olha para o empregado da Petrobras. Né? E isso é assim, o nosso código de ética a eles é aplicável, né? Porque isso, nós estamos falando, ao fim e ao cabo, de cuidar das pessoas, né? De olhar para os direitos humanos. Exato. Né? De ter um ambiente de trabalho íntegro, em que as pessoas estejam ali felizes, saudáveis. Né? E a gente já entendeu que não ter cadeias de valor éticas, íntegras, saudáveis, pode ser, como a gente falou até antes, um dano reputacional, por exemplo, muito grande para a empresa. Existem essas contaminações, né? Até hoje, como você também comentou, no mundo tecnológico de mídias sociais, né? Se a Petrobras tem uma empresa que fornece um tipo de serviço e que está totalmente em desacordo com a legislação, isso é um dano para a Petrobras, né? Então, as empresas têm que tomar muito esse cuidado. Mas acho bacana também comentar que acho que todo o trabalho que você tem feito lá ao longo desses anos na Petrobras tem surtido efeitos e resultados. Um exemplo foi, né, que em 2023 a Petrobras teve 5 casos de boas práticas reconhecidas em todas as 5 categorias do Movimento Transparência 100%, que é uma iniciativa aqui do Pacto Global, que você também exerce a função de conselheiro para esse movimento, né? Então, o Movimento Transparência 100%. Eu queria que você nos explicasse, porque esse Movimento Transparência 100%, a gente se engaja diretamente com essas áreas, né? De conformidade, governança, compliance officers de dentro da empresa. E é muito mais fácil a gente falar com essas pessoas o porquê que essas metas de transparência corporativa são importantes, né? A gente está falando a mesma língua e a gente concorda. Quando o pacto propõe que as empresas se comprometam com essas metas, os compliance officers falam, não, acho super importante. Mas como você conseguiu receber esses prêmios, então isso foi implementado, como que você faz para convencer ou explicar para a alta direção da empresa que essas metas são importantes, que a Petrobras vai fazer um investimento nisso? Primeiro que a Petrobras vai entrar para o Transparência 100%, depois que vai se comprometer com essas metas, depois que vai investir no compromisso com essas metas. Como que você conseguiu manejar tudo isso dentro da empresa? Eu acho que tem 2 aspectos. Primeiro, né, o comprometimento da alta administração com esse tipo de coisa. Exato. Né? E na Petrobras a gente tem esse suporte, né, que é dado pelo nosso conselho de administração, que é dado pela nossa diretoria executiva. A Petrobras tem uma característica, né? A diretoria de compliance, ela faz parte da diretoria executiva. Então, nós somos 8 diretores executivos. Então, você tem o diretor de exploração e produção, você tem o diretor da parte de logística, você tem a diretora da área corporativa, e você tem o diretor de governança e conformidade. Então, nós 8 e mais a nossa CEO, esse grupo forma a diretoria executiva da Petrobras. Então, você está falando do nível decisório, né? Conselho de administração, diretoria executiva, nível decisório mais alto. Isso já é um sinal da importância que se dá para a área de governança e conformidade, para o compliance. Sim, verdade. Você está no nível decisório mais alto da companhia. Né? Então, esse engajamento ele já se dá pela própria posição da área de compliance. Verdade. Né? Você tem empresas em que a área de compliance está numa posição pouco relevante, aí é necessário esse convencimento. Ali não, já é quase natural, você está no meio. Existe até uma discussão agora de tendência, que é assim, uma juniorização das áreas de compliance. Vejo isso com enorme preocupação. Exato. Quando você fala em controle tem que estar com poder, gente. Tem que estar com poder. E esse link direto com o conselho de administração, quando a empresa tem. Esse link é absolutamente necessário, é fundamental, porque é muito difícil. As pessoas não gostam de ser controladas. Então, é muito difícil você exercer uma atividade de controle, né, sem que você esteja com poder para aquilo. Sim. Né? Uma conexão autonomia, direta, independência. Então, isso é quase natural pela própria posição. Agora, e teve um trabalho também importante, que é um trabalho dentro da própria diretoria. E aí,
eu falo muito de trabalho saudável, ambiente de trabalho saudável, mente saudável e tal. Eu escrevi até um artigo para a revista da GV Executivo sobre isso, né? Sobre mente saudável. O título é Mente Saudável e Trabalho Digno. Mas aí eu sou exigente nessa hora. Eu falo, olha, nós vamos entrar, mas eu quero ganhar nas 5. Então vocês se virem aí que eu quero ganhar nas 5. Não entra, Petrobras não pode entrar para empatar. Não tem meio termo. Então, aí a gente estabelece metas para as equipes para que a gente possa cumprir isso. Então, tem um pouco acho que as duas coisas. E aí foi uma felicidade enorme, né? Na cerimônia de premiação foi muito engraçado, né? Porque você lembra, Chantal, ia anunciando e aí Petrobras ganhou mais uma, Petrobras ganhou mais uma. O pessoal até brincou, Petrobras é a Taylor Swift aqui do... Para contar, depois a gente até pode pensar, se a gente coloca a foto aqui no episódio, que o Mário, representando a Petrobras, saiu desse evento de reconhecimento com 5 prêmios na mão troféus, e não conseguia carregar os troféus. A mesa com os 5 troféus, foi muito legal. Parecia a Taylor Swift no Grammy mesmo. E, não, foi muito legal. Eu acho que, primeiro, também reforçar que esses reconhecimentos foram feitos por um comitê avaliador independente que analisou os cases e reconheceu, então, a Petrobras com 5 cases de destaque em cada uma das 5 metas do Transparência 100%. Então, a gente fica muito feliz de ver como uma empresa do porte da Petrobras leva a sério um movimento que a gente desenvolveu aqui dentro do Pacto Global e como isso pode ser implementado por uma empresa do tamanho da Petrobras, né? A gente tem pequenas e médias empresas também no movimento, mas quando a gente move o ponteiro de uma grande empresa como a Petrobras, a gente fica muito feliz. E depois você comentou também que todo o reflexo desses prêmios e das metas e dos programas implementados pela Petrobras, você também apresentou para investidores fora do Brasil, né? Então, acho que isso é muito legal também de comentar. Isso foi muito legal. A gente tem... A Petrobras, ela tem mais de 1 milhão de acionistas, né? E tem ações na Bolsa Americana, por exemplo. E aí a gente tem o Petrobras Day, que é um dia que a gente vai lá conversar com acionistas. A gente tem o Deep Dive, que é um dia que a gente vai conversar com grandes fundos de investimento. E essas ações da área de governança foram mostradas com enorme destaque. Enorme destaque. Sim. Por conta da importância disso com relação à confiança dos investidores. Olha, senhora, a gente tem um sistema de governança robusto que é premiado. No ano passado, Chantal, saíram rankings de governança, a Petrobras liderou. Todos os rankings de governança, saiu um ranking especializado sobre governança numa revista especializada. A nossa nota em governança foi mais do que avaliou as 100 maiores empresas brasileiras. Nossa nota de governança foi mais do que o dobro da empresa que ficou em segundo lugar. Mais do que o dobro. Por quê? Porque a gente tem uma governança e um compliance muito bem estruturados, muito sólidos, o que é muito importante para uma empresa do tamanho da Petrobras, da relevância para o país, né, que investe tanto, que gera tanto emprego, que é capaz de promover o desenvolvimento, que tem um papel fundamental na vida das pessoas, né? Inclusive das pessoas mais pobres, com questão do gás de cozinha, gasolina, que todo mundo usa, combustíveis, né, em geral. Não, realmente uma... Por isso que eu te falei da pressão do cargo também, porque a empresa tem essa importância aqui, né, pro Brasil e essa relevância também fora, que você comentou agora, que é legal de destacar. E aí, para a gente chegar aqui no final da nossa conversa também, eu queria perguntar como que você enxerga, e isso pode estar acontecendo dentro da Petrobras ou no mercado de uma maneira geral, que essas áreas, então, de conformidade, de governança, também estão conversando mais com outras áreas ASG, né? Então, meio ambiente e direitos humanos. Você já até passou um pouco por essa temática, mas, como você também falou, o compliance ele não tem que estar isolado numa caixinha dentro da empresa. E cada vez mais que a gente deixa só de falar de anticorrupção, mas começa a falar de integridade, o tema de integridade acaba se relacionando com direitos humanos, acaba se relacionando com o meio ambiente. Então, a Petrobras, essa empresa que tem tantos funcionários, como que também ela se preocupa em ser uma empresa íntegra do ponto de vista de respeitar o trabalho digno, o salário digno, essas questões, saúde mental. E também tocando também nessa parte de meio ambiente, de transição energética. Isso acaba passando hoje também pelas áreas de governança, né? Eu acho que tem muito a ver com uma preocupação social que as organizações, que as empresas têm que ter, né? Não só o setor público, mas também o setor privado, né? O que acontece se a gente olhar para a própria história do compliance no país, é um pouco isso, né? O compliance tem um boom após a aprovação da Lei Anticorrupção em 2013,
e a lei anticorrupção passa a vigorar a partir de 2014, mas no primeiro momento com foco muito na anticorrupção. Exato. Pegava os programas de compliance, era anticorrupção na veia. Depois, passa a ser importante, né, com esse aumento aí da questão, da importância da questão reputacional, passa a ser relevante olhar para outros aspectos. Exato. Por quê? Porque por isso que eu gosto muito do termo integridade. Integridade também. Mais do que compliance, né? Compliance, um grande programa de integridade, um grande sistema de integridade, dele faz parte o compliance. Isso. Né? Então, mais do que cumprir normas, é atuar de forma íntegra. É dizer para todos os públicos de interesse que é uma empresa, eu sou uma empresa comprometida com a responsabilidade social. Né? Eu sou uma empresa comprometida com os direitos humanos. Eu sou uma empresa comprometida com a sociedade. Uma empresa que não tolera práticas que possam não ser socialmente importantes, responsáveis. Como, por exemplo, a questão ambiental. Sim. Então, nós somos uma empresa de óleo e gás, de energia, né? Mas que muito atuante no setor de óleo e gás. Qual que é o nosso compromisso com o meio ambiente? E aí, o compliance tem um papel fundamental, Sim. que é verificar se o que a gente fala, de fato, a gente faz. Exato. Né? Famoso greenwashing, né? Famoso greenwashing. E isso serve para outras questões. E por isso que eu vejo com algum nível de preocupação, a gente está vendo o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, o que vem de notícia, né? Essa tendência, às vezes um pouco apressada, a compliance agora vai entrar numa época de baixa. Pode até ser que isso aconteça no primeiro momento, mas eu vejo... eu sou uma pessoa otimista por natureza. Eu acho que é temporário. Já volta... Porque as empresas precisam ter meios de preservar sua imagem e sua reputação. Sim. E aí, as áreas de governança e compliance têm um papel fundamental nisso. Porque são elas que asseguram isso. Né? São elas que vão dizer para os públicos de interesse da organização e para a sociedade em geral, você pode comprar um produto dessa empresa, que essa empresa é uma empresa comprometida com o meio ambiente, comprometida com a questão social, comprometida com as pessoas. Por isso eu acho que cada vez mais o compliance caminha para esse tipo de coisa. Né? Caminha para questões... Caminhou muito recentemente para questões comportamentais. Por quê? Porque a sociedade viu que não dá para ter uma empresa que tolera, por exemplo, assédios, que tolera discriminação. Sim. Né? Não dá. É muito melhor viver numa sociedade que não tolera isso. Sim. Que respeita as pessoas, que respeita as diferenças. Né? Então, eu acho que esse é um caminho sem volta. Não, tomara. E para encerrar, então, minha última pergunta é como você está, de novo, em contato com esses jovens aí, em começo de carreira, você recomendaria a elas que tivessem uma trajetória profissional parecida com a sua? Você encoraja eles a ter essa trajetória profissional que vai do público para o privado, para o público novamente, para o privado de novo? O que você passa para eles assim de inspiracional para a gente, quem sabe, formar novos diretores de conformidade e compliance officers também? Eu acho, Chantal, que a trajetória é muito individual, né? Acho que as pessoas têm que fazer o que as fazem ficar felizes. Sim. Né? Acho que a felicidade é o que a gente busca todo dia, né? Mas tem algumas coisas que eu acho legais, assim, que eu costumo passar. Eu gosto muito desse lance do... Primeiro, a gente tem um problema hoje mundial que é um problema de saúde mental. Sim. A gente tem crescimento aí... Esse artigo da GV fala um pouquinho sobre isso, né? Os níveis de depressão, de ansiedade. Né? Pós-pandemia, uma coisa assim muito alta. E trabalho tem um papel fundamental nisso, né? De criar, e eu acho que aí as empresas têm que criar cada vez mais indicadores disso, e estimular os seus líderes, inclusive até com o aspecto remuneratório, de promover ambientes de trabalho mais saudáveis. Sim. Né? Discutir isso no ambiente de trabalho. Então, criar um ambiente de trabalho saudável eu acho fundamental. Tem outra coisa que, não quero falar aqui uma coisa óbvia e tão um pouco piegas, mas fazer a coisa certa é bom pra caramba. Botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, não tem nada, não tem dinheiro que pague isso. Você deitar todo dia e falar assim, pô, não tem nada que vai ser colocado em dúvida. Eu acho que isso não tem preço. E quem quer trabalhar nessa área, tem que ter um olhar ainda mais atento a isso. Porque vai ser o tempo inteiro observado. Vai ser, e quem é líder, mais ainda. E de uma empresa de capital aberto, porque a liderança, pública por mais exemplo, ainda. Porque eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Né? Eu tenho que ser coerente com o que eu digo que vou fazer, o que eu exijo que as pessoas façam. Sim. Então é um pouco isso.
o que eu costumo falar para os meus alunos é um pouco disso, né? Eu gosto de falar muito sobre a importância da democracia, a importância de viver num país livre, né? Chegou no momento da história do Brasil que as pessoas foram para a rua para pedir o fim da democracia, para pedir o fim do direito. Olha que coisa louca. A pessoa vai para a rua para pedir o fim do direito que elas estavam manifestando. Isso eu falo muito sobre isso para os meus alunos. Que legal. Porque está vindo uma geração, do mesmo jeito, engajada, mas que também está ficando longe do período que a gente viveu de ditadura. E aí as pessoas não sabem como é ruim viver numa ditadura. Como é ruim não poder se expressar, como é ruim não poder falar, como é ruim não poder ter a sua liberdade, plena liberdade. Sim, então, acho que é um pouco isso. Trajetória acho que é muito pessoal. As pessoas têm que fazer o que, de fato... A busca da felicidade passa por isso, né? Sim. Obrigada, Mário, por estar com a gente hoje. A gente agradece sempre a parceria. Foi ótimo. Obrigada mesmo. Não, eu que agradeço. Ótimo estar aqui. Muito obrigado, Chantal. Um prazer enorme. E aí espero que o pessoal que aí venha nos assistir que goste. Vão gostar, sim. Obrigada.